42ª edição da Feira do Livro de Uruguaiana, 2018. Temos o prazer agora de conversar com o professor escritor uruguaiense Pedro Câncio, né? O Pedro, ele por muitos anos foi professor, né, de literatura especialmente, né, Pedro? Isso. Mas em 2019 resolveu publicar livros. 2009. Começaste a publicar o primeiro livro. Publiquei. O primeiro livro, que até eu vou dizer o nome aqui, que é o Correntezas. Sim. Inclusive até me elogiaram muito a obra, sugeriram que eu lesse mais de uma vez, inclusive, né? E depois veio o Grito e Outras Vozes, 2011. Depois A Ponte, 2012, que também há um projeto bem interessante que o Jorge Clanini estava contando a respeito desse livro. E também o Desdobramento, Crenças e Fábulas, que foi em 2016. E agora, Nas Duas Margens do Uruguai, Dolores Borda Sua Vida. O Dolores Borda Sua Vida me parece mais um livro autobiográfico. Eu posso estar cometendo uma gafe enorme aqui. Mas pela forma como a personagem fala, os sentimentos que vive, me dá a impressão que tem a ver muito com a tua vida. Posso estar enganado. Sim. Posso falar? À vontade, à vontade. Bom, então, boa tarde à feira. É um prazer imenso, enorme mesmo, estar aqui tratando de coisas que eu acredito. E acredito profundamente como seja esse objeto, a palavra escrita. A palavra escrita, para mim, ela é sagrada. E por que eu acho que ela é sagrada? Ela é sagrada para mim porque ela sempre é pensada. Ela não é algo espontâneo. Então, a palavra escrita, eu sou obrigado a refletir no momento da fala. Bom, e no momento da escrita, claro. Até porque a escrita é um registro, né, Pedro? É um registro que fica ali. Então, a gente tem uma certa responsabilidade, né? É um compromisso que tu estás assumindo ali, né? E a gente tem a chance de fazer a revisão. A gente faz a revisão até 2, 3, 4 vezes, todas as vezes que forem necessárias, não é? Ou seja, até o momento que ela satisfaz aquilo que eu quero dizer, o que eu quero tratar, o que eu quero comentar. Então, a palavra escrita fornece essa possibilidade. A palavra oral não tem esse compromisso. Não tem esse compromisso. Bom. Até porque muitas vezes a gente até se arrepende do que fala, às vezes, né? Claro. E é por isso que a palavra escrita, ela é uma palavra da crítica. Bom, mas o que eu gostaria de dizer, sim, eu publiquei até agora 5 livros. O primeiro é em 2009 e eu já tenho quase 82 anos. E eu comecei a escrever depois de aposentado. Foi naquele momento de crise em que a gente não sabe o que fazer da vida e se acha numa situação mais ou menos de desocupação ou de ociosidade vazia. Porque para mim a ociosidade ela é um tempo, ela é um corpo que pode aproveitado e muitas vezes ele é desorganizado e nos cabe nessa brincadeira de ociosidade de organizar esse espaço. É assim que eu penso. Então eu me aposentei em 98 e passei por algum tempo ainda trabalhando na rede particular, estabelecimentos particulares e
nos últimos, chegou um momento em que eu comecei a pensar e pensar sobre o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, já que eu me acho em condições ainda de uma vida útil, em condições de uma vida útil, e o que eu vou fazer para isso. Então, antes de eu entrar num beco sem saída emocional e psicológico, eu procurei, diante da pergunta, o que eu vou fazer para me equilibrar. E, mas não estava desequilibrado porque eu estava procurando saída. Sim. E o que aconteceu? Conversando com vários amigos, me aconselhavam a fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E foi muito bom estabelecer esse diálogo com os amigos, porque eles, na boa intenção de encontrar uma saída, para mim, levantaram alternativas, e alternativas que eu, pensando comigo e com o meu travesseiro, não me satisfaziam. Então, diante disso, é que eu comecei, então, eu fiz uma reflexão, estabeleci uma grande reflexão e aparei dados, medi parâmetros e cheguei à conclusão seguinte: eu passei a vida inteira investindo na palavra escrita, na palavra artística, na palavra da literatura, já que os meus últimos anos de trabalho, de vínculo como professor professor da URGS, eu trabalhava já mais com literatura e com cultura. E então a minha saída, a que eu cheguei, como é que eu deveria resolver isso, foi que quem tinha que me salvar ou me dar um horizonte era a palavra escrita, era a palavra literária. E foi isso que aconteceu. Então, nesse momento, eu comecei a escrever, comecei a produzir o primeiro romance, e um romance que saiu sem, desculpe a modéstia, mas sem grandes revisões. Porque quando eu concluí o texto, eu achei que o texto estava bom, ou seja, estava em condições de ser publicado. E foi isso aí que aconteceu. E discutindo com alguns colegas da área da literatura, e eles me colocaram contra a parede e me disseram assim: esse livro tem que sair amanhã. E então, diante de todas as minhas incertezas em relação ao texto, elas foram diminuindo e me deu uma certa vaidade, uma certa vontade mesmo de me colocar na rua, porque é isso aí. Eu acredito que o texto revela sempre, ou ele é parte de uma biografia escondida. Sim, até eu tenho um conhecido, um mentor, vamos dizer assim, que às vezes ele diz assim, ó, que feito é melhor que perfeito. Então há momentos em que a gente tem que, como tu disseste, dar a cara a bater, fazer acontecer, né? Mesmo que ainda seja imperfeito, né? Mas eu não sei assim, ó, no teu caso, que tu tem muito conhecimento sobre literatura mundial, literatura nacional, né? E até que ponto isso assim não foi uma pressão para ti, poxa, eu tenho que escrever, mas tem que ser algo baseado em todo esse conhecimento que eu tenho, assim. Porque, por exemplo, assim, eu até já dei um texto meu para te ler, e tu viu que é bem trabalho de iniciante mesmo, porque eu comecei a escrever há alguns meses, né? Então eu estou despreocupado. Eu não tenho essa responsabilidade de produzir um grande texto, né? Como aluno, claro, como aluno, né? Mas no seu caso, professor, baseado em tudo o conhecimento, o cabedal de conhecimento que o senhor adquiriu em décadas ensinando e aprendendo, estudando e pesquisando, né? Isso, de certa forma, não foi uma pressão, assim, na hora de escrever alguma coisa? Claro, César, eu acho que, e eu sempre pensei isso, quando eu lembro, quando eu estava no segundo grau, eu já pensava isso. Quando no segundo grau eu comecei a ler textos de Platão a respeito de Sócrates, eu concluí
nas leituras, ou as leituras se impuseram, de que se eu fizesse quem sou eu, né? Mas já naquele momento, se fizesse um inventário do Pedro, um inventário verbal, vou dizer, do Pedro, para não dizer um inventário de conteúdo, um inventário temático, mas eu vou dizer um inventário verbal, eu afirmava e continuo afirmando que a minha contribuição comigo mesmo, talvez, se ela existe, ela é mínima. Ela existe, ela é mínima, porque o que eu sou, assim eu me considero um somatório enorme de todas as infindáveis horas de leitura que passei na vida e que enfrentei. Então é isso aí. Então vamos dizer que a gente passa a pegar, não é? Mas se a sua é mínima, a minha é zero, talvez negativa ainda, porque... Mas eu digo assim, mas como é que isso acontece quando, eu nem vou falar profundamente nisso, mas como é que no texto literário nós estamos, não é? Nós estamos, então eu digo que a nossa afeição, ela está no texto, nesse texto, que é o somatório de tudo o que eu fiz. Sim. Então, existe, é um fenômeno enorme, um fenômeno raro, uma simbiose, né, incontável e imperceptível. E eu desafio, chega um momento que dizer, aí está, né? Aí está, o texto pronto, o que cabe agora, vai pela vida, vai desempenhar o teu papel. Foi fácil se desapegar assim do texto? Foi. Boa pergunta. Foi porque esses textos, não só esse, mas eles estão guardados. Eles estão guardados. E no momento em que publiquei esse texto, que escrevi e que publiquei, esse texto se afastou de mim. Já aconteceu, a minha experiência com meus textos é essa. Eles se afastam de mim e eu não sei se eu me sinto feliz por isso, mas eu me sinto bem. Tá? Eu me sinto bem em ver o texto, que o texto está publicado. E eu não sei, uma coisa que as pessoas, e que eu gostaria muito das pessoas, que falassem sobre os meus textos, que me dissessem, eu não gostei do teu texto, ao menos isso, né? Uhum. Para que eu pudesse, inclusive, como desdobrar o que não foi entendido. Claro. Onde o que não está dito, mas que está dito, não é? Mas que está dito para o autor e o leitor na sua criação do texto, porque o leitor é um recriador do texto. Sim. Uhum. Ele cria o texto dele, mas muitas vezes o texto do autor, o texto matriz, é abandonado. Né? Eu acho que tem um desafio aí, professor, a questão assim, ó, do escritor, da preocupação do escritor de apresentar um texto completo. E acho que não é bem assim o correto. Eu acho que o texto ele pode se tornar incompleto. Não precisa ser um texto redondinho, entregue assim, né, de mão beijada para o leitor, né? Eu acho que também existe a preocupação do bom escritor de provocar, de deixar lacunas, de um soco no estômago. Mas é isso que eu penso. É assim mesmo. É assim. Porque ainda mais nós que estamos vivendo numa época em que nada tem fim. Não é? Nada tem fim. Então, é aquilo, a gente produz o texto, né, e manda, vai para o público, vai desempenhar o teu papel, vai ser completado. Porque se o texto é redondinho, se o texto está perfeito, não há por que ser escrito. Né? Eu penso assim, o texto como um lustre, e eu só olho de um lado, por uma face. Mas as outras faces, os outros ângulos que são iguais, não são iguais.
Eles não são iguais, porque ao fazer a volta, ao movimentar e olhar para o lustre ou olhar para o texto já é outro. Claro. Não é? Então, ele é um texto, o texto é isso, ele está sempre, ele é vivo, ele está se fazendo sempre. É. O que também se percebe, professor, é que o leitor, ele faz a leitura do livro, e isso acontece conosco, com todo mundo, assim, por exemplo, eu leio um livro hoje, entendo muita coisa, às vezes eu pego o mesmo texto mais adiante, já entendo mais, porque o meu conhecimento foi sendo acumulado, né? Foi adquirindo cada vez mais conhecimento, e isso faz com que eu leia diferente o mesmo texto, né? A minha preocupação é se hoje, os leitores de hoje já estão, assim, tão bem qualificados para encontrar texto um pouco mais denso, porque o que a gente vê muito, especialmente em livros que vendem muito, assim, os best-sellers e tal, são textos, assim, mais simples, mais fáceis, parece que mais água com açúcar, né? Se coloca até uma forma simples, se faz uma construção um pouco mais rebuscada do texto, aí o leitor já desiste, não, esse texto é muito difícil para mim, né? Eu não sei se o senhor percebe isso. Claro, é que tu falaste em best-seller, mas esses textos, eles são passageiros, eles não têm resistência, eles não ficam de pé de uma geração para outra, não é? E claro, o texto, que a gente nem usa mais essa palavra, mas vamos considerar um texto clássico, ele permanece séculos. Nós continuamos com os textos dos gregos, elogiando e badalando e engrandecendo, e não engrandecendo ainda o tudo que se pode dizer, porque cada geração, cada época, cada momento, cada nação, cada escola continua explorando modos e aspectos diferentes, e os textos continuam de pé, eles têm resistência crítica. Não? Agora, e por quê? Porque a gente não consegue ler esses textos na totalidade. A gente lê sempre quando a gente lê o texto com a visão da época. Né? A visão da sua época. E daqui 50 anos, esses textos vai ser ou vão ser lidos com a visão daquela época. Eles serão outros textos. Né? Claro. E então, o que existe? Se nós pegarmos um texto clássico, nós vamos ter um somatório de verdades, né? Um somatório de verdades, e qual é o resultado final? Está por vir. Agora, há textos que a gente consegue entender como best-seller, que tu pegas o texto pela segunda vez e o texto se desmancha, se esvai nas mãos, mas tu pegas um texto que não é, vamos dizer, amado pelos leitores, que é de um autor brasileiro mesmo. Se pegarmos o texto de Machado de Assis, um texto de Lima Barreto, não é? Poderão ter, não tem nada do nosso tempo, mas eles estão aí, estão de pé. E nós vamos continuar, não é? E nós vamos assim, cada vez que lermos, eles estarão contribuindo, né, para o nosso. Sobre as suas obras, que eu também tenho que liberar em seguida, o senhor que já vai começar o autógrafo lá, né? Sobre essa obra em especial que vai ser lançada hoje, que já foi lançada, inclusive, né? Hoje também é mais uma sessão de autógrafos, né? Gostaria que falasse um pouquinho o que é essa obra, Nas Duas Margens do Rio Uruguai, Dolores Borda, Sua Vida, o que tem muito a ver com Uruguaiana. Bom, eu para falar sobre isso, eu tenho que falar sobre toda a minha obra. O que eu quero dizer, César, que eu quero te dizer, é que a minha obra, nós falamos sempre em geral assim, que essa obra continua, essa outra, há uma continuidade, né? Sempre se acha essa vinculação. Eu não tenho, quando eu comecei a escrever, e que o Correntezas, e que eu escrevia assim, de uma pegada 12 páginas, e não tinha dito nada do que eu queria. Aí eu retomei aquele texto e parei nas 29 páginas, e não tinha dito nada.
Aí, então, eu digo assim, tenho que fazer uma proposta, um planejamento. Claro. E então eu estabeleci mais ou menos um planejamento e comecei a dividir os temas que eu ia tratar. E então isso ia dar tantos capítulos. E tantos capítulos. E aí eu fiz eu vou dizer, um organograma quase. E que o texto tem tantos capítulos que acontecem lá em Santa Virgem, lá no Rio Ibicuí. Outros acontecem em Uruguaiana e depois em Porto Alegre. E Correntezas, que é a ideia fulcral do texto, ela está no meio do texto, ela é o divisor do texto. Então, nesse momento, eu então coloquei os papéis na mesa e estabeleci toda uma organização. O texto está organizado. Sim. Bom, mas quando eu cheguei a isso, e que antes de produzir já o texto, de terminar Correntezas, eu digo assim, eu tenho tanta coisa para contar. E então eu distribuí todos os temas possíveis para eu tratar em 7 livros. 7 livros. 7 Tem livros. 2 ainda? Ainda há 2, e que eu já estou pensando que poderá surgir o oitavo. Então, com isso não é uma linha horizontal, mas todos os meus livros são uma parte completa que formam um painel. É um painel. Então, eu tenho um painel das minhas obras. Então, todas elas se costuram umas às outras. Fantástico. Bom, então, eu digo, de Correntezas, que foi o primeiro texto, um texto altamente descritivo. Então, eu pude, lá naquele momento, trabalhar muito a natureza. Então, seguindo uma linha de pensamento de Epicuro, sim, sobre a natureza, sim, e que eu me considero epicurista, sabe? Como ele disse, Epicuro e de egreges porcos, ou seja, eu sou mais um porco no rebanho de Epicuro, eu sim, também sou um porco desses, eu acho. Correntezas, ele então mais descritivo. Ele é um texto bem mais descritivo, mas é real, tá? Ele é real. E agora estou nas 2 margens do Rio Uruguai, que é o último texto, que também pega essa situação das águas, mas agora o texto já é mais introspectivo. O texto não é descritivo. É percebível. O texto é uma reflexão. Todo texto é uma reflexão, mas todo texto também é uma luta, não é? É uma luta. Nós já estão chamando para autografar lá. Mas vamos encerrar só aqui, então. Tá. Todo texto é uma luta. Todo texto é uma luta dessas personagens. Agora, falar sobre essas 2 mulheres, Paulina e Dolores. São duas mulheres, eu vou dizer, fortes. Mas quem são elas? São todas as mulheres fortes da vida. Eu consegui pegar fragmentos de heroicidade e juntar e costurar nessas 2 personagens. E heroicidade no cotidiano. Mas é isso aí, é claro. Porque a gente está acostumado com a questão do herói, né? Da grandeza e tal. Sim, mas aí quando a gente fala naquela heroicidade, ali é dentro do mundo clássico. Mas o nosso herói de hoje é diferente. É um herói do sindicato, embora os sindicatos tenham ido para o brejo agora. Tá bom. Essa foi a conversa com o Pedro Câncio. E eu vou deixar ele lá autografar, que já estão chamando ele. Obrigado, Pedro. Obrigado, professor. Viu?